Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estudar a condução transiente, né? Então agora o termo de acúmulo, né, da nossa equação da condução, ele passa a ser bastante importante, que nos dá a variação de temperatura com o tempo. Então, ou seja, é quando a transferência de calor ela acontece ela varia em função do tempo. Então, em muitos processos industriais, a gente tem o que a gente chama a fase transiente e a fase estacionária, né? Então, quando que eu vou ter, basicamente, no processo industrial, a condução transiente acontecendo? Quando houver mudança de temperatura lá na condição de contorno, certo? Então, quando a condição de contorno sofreu uma mudança de temperatura, essa energia também vai ser transferida para dentro do volume de controle, certo? Então, da superfície para dentro do volume de controle também vai haver uma troca térmica, tanto em processos de resfriamento quanto em processos de aquecimento, certo? Então, geralmente a gente tem aí esse primeiro estado, quando há uma mudança na condição de contorno de temperatura. Acontece essa transferência também internamente dentro do sólido, onde acontece a condução, até atingir um estado de transferência de calor estacionário dentro do sistema, dentro do volume de controle, e aí recai no que a gente já tem estudado, certo? Então, um exemplo bastante importante da aplicação, né, da condução transiente por exemplo, na têmpera de alguns metais. Então, você tira um lingote de metal lá de dentro do forno muito quente e você coloca ele numa corrente de ar para ser resfriado ou num banho de algum fluido para ser resfriado também, né? Então, o que, que acontece, pessoal? A condição de contorno na fronteira dessa peça de metal, ela vai mudar bruscamente, né, fazendo com que a temperatura para dentro do sistema onde acontece a condução também varie com o passar do tempo, certo? Que é o que a gente chama de acúmulo, certo? Então, enquanto essa transferência de calor dentro da peça metálica acontecer em função do tempo, a gente vai ter um processo de condução transiente. Então, depois que, com relação ao tempo, a temperatura estabilizar, e houver essa transferência de calor com relação à posição, né? Aí significa que a gente atingiu o nosso estado estacionário novamente, tá? Mas geralmente todo início de processo ele vai ser transiente, né? Seja de qualquer fenômeno que a gente esteja falando, né? Tanto para escoamentos, transferência de calor, transferência de massa, então geralmente o início dos processos a gente chama de transiente e depois ele entra num estado estacionário. E o método mais simples, pessoal, para a gente avaliar a condução transiente é conhecido como método da capacitância global. Tá? O método da capacitância global, nós vamos ver vários métodos aí para estudar a condução transiente, tá? Vários métodos, assim como a gente viu na condução bidimensional, vários métodos são aplicados. Também para a condução transiente tem alguns métodos aí que podem ser aplicados, tá? Alguns nós vamos estudar aqui e a parte que envolve então discretização de equações e o método computacional, vocês vão trabalhar em disciplinas mais para frente do curso, tá? Que envolve simulação. Então, nós vamos trabalhar mais com soluções exatas das equações, métodos gráficos e o método da capacitância, que é muito interessante. É uma forma muito simples de se calcular. Claro que tem uma hipótese aí bastante importante para a gente poder usar o método da capacitância, mas é muito simples e a gente consegue resolver tranquilamente processos transientes, tá? Então, é importante a gente entender bem quando o método da capacitância ele pode ser usado, tá, pessoal? Então, vamos lá. A hipótese principal para que o método da capacitância possa ser usado é considerar que a temperatura no interior do sólido é uniforme no espaço em qualquer instante t.
Então, se a gente pensar que a gente tem, se a gente fosse avaliar a equação da condução de calor, pensando que agora a gente tem acúmulo, então o que a gente pensaria? Que eu teria talvez um fluxo unidirecional, mais o termo de acúmulo, que é o termo transiente, né? Variação da temperatura com o tempo. Só que ao invés disso, pessoal, nós vamos considerar, para usar o método da capacitância, que a variação de temperatura no espaço, ela é constante, certo? Ou seja, não existe uma variação com o espaço, apenas variação de temperatura com o tempo, certo? Então a gente pode dizer que os gradientes de temperatura no interior do sólido são desprezíveis, certo? Considerando apenas a variação de temperatura com relação ao tempo dentro do sólido, certo? Então, basicamente, pessoal, se a gente pensar nesse exemplo que eu dei no início, de que nós estamos resfriando uma peça de metal numa corrente de ar frio, certo? Então, se a gente, para que os gradientes de temperatura no interior do sólido sejam desprezíveis, nós podemos dizer que a resistência térmica à condução, então a condução ocorre no interior do sólido, e vocês concordam que se eu estou colocando uma corrente de ar frio, esse sólido, então a superfície do sólido com essa corrente de ar frio vai sofrer um processo de transferência de calor convectivo, certo? E dentro do sólido, a transferência vai ser condutiva. Então, a resistência térmica de condução no interior do sólido, ela vai ser praticamente desprezível, ou seja, ela é muito pequena comparado com a resistência térmica que tem de convecção externamente ao sólido, certo? Que é entre o sólido e o escoamento que acontece ao redor dele. Então, pode ser convecção, e se eu não desprezar a radiação também, externamente entre a superfície e a vizinhança, também pode ocorrer uma troca térmica por radiação, né? Então, pessoal, veja bem, eu posso dizer que eu tenho uma resistência interna dentro do sólido, resistência para que o processo de condução aconteça, então internamente ele é condutivo, e eu tenho uma resistência externa ao sólido, que é da condição de contorno da superfície para fora, tá? Que vai ser uma resistência, então, inicialmente desprezando a radiação, que vai ser uma resistência convectiva, certo? Então, quando eu faço a hipótese de gradiente de temperatura no interior do sólido desprezível, eu estou dizendo que a resistência interna, que é a condutiva, ela vai ser desprezível. A resistência governante ao processo de transferência de calor vai ser a resistência externa, que é a de convecção. Então, nesse caso, pessoal, em que os gradientes de temperatura dentro do sólido são desprezíveis, nós não vamos poder usar a equação da condução de calor, que nós vimos até agora, para resolver. Isso, obviamente, pelo método da capacitância, né? Nós vamos ter que pegar esse sólido e fazer um balanço global de energia dentro desse sólido e resolver a partir do balanço, certo? E não necessariamente partir direto da equação da condução, porque nós estamos desprezando ali os gradientes de temperatura com relação ao espaço, né? Então, por isso, gradiente de temperatura no interior do sólido, tá? Então, isso é bem importante. O método da capacitância, ele considera que os gradientes de temperatura no interior do sólido são desprezíveis, portanto, a resistência interna é desprezível, a resistência externa ao sólido é governante. Eu não vou utilizar a equação da condução de calor, que a gente viu até agora, para resolver, e vou ter que partir para um balanço global de energia nesse sólido. Pessoal, então se nós avaliarmos esse problema que a gente tem aqui, então percebam que eu tenho um sólido aqui que foi colocado no interior, né, de um banho, que eu tenho um líquido aqui, num banho em que a temperatura desse banho, ela é menor que a temperatura interna, certo? Então, eu tenho uma temperatura aqui
interna desse sólido, certo? Que basicamente é a minha temperatura inicial, né? O meu TI é uma temperatura inicial. Então, no tempo zero, certo? A minha temperatura desse sólido vai ser esse TI, certo? Então, TI é maior que a temperatura do fluido, ou seja, esse banho aqui está resfriando essa peça, certo? Que foi colocado, então, nesse banho. Então, conforme passa o tempo, um tempo aí maior que zero, o que vai acontecer, pessoal? Então, isso aqui, a temperatura inicial é antes do processo acontecer. A partir do momento que eu coloco essa peça no banho de resfriamento, a temperatura ela muda, não é mais a temperatura inicial, né? Porque eu tenho diferença entre a temperatura do sólido e a temperatura externa aqui desse banho. Então, a minha temperatura dentro desse sólido vai começar a variar em função do tempo, certo? Então, trazendo essa peça para cá, para a gente fazer um balanço de energia em todo esse volume de controle, em toda essa peça. Então, o nosso balanço de energia é a taxa de energia que entra, mais a taxa de energia que é gerada, menos a taxa de energia que sai, é igual à taxa de energia acumulada, certo? Pessoal, então olhando para essa peça, esse volume de controle, ele está recebendo energia de algum lugar? Não está recebendo, certo? Então, meu termo de entrada de energia é zero, não tem entrada de energia. Tem alguma geração de energia dentro dessa peça, desse volume de controle que nós estamos avaliando, que é dentro da, vamos dizer que é uma peça metálica que a gente está querendo resfriar, né? Então, tem geração, tem conversão de energia, de qualquer outra forma de energia em energia térmica dentro da peça, que é onde acontece a condução. Então, percebam que a gente ainda está estudando a condução, tá? Então, para ter geração de energia no nosso volume de controle, tem que acontecer no meio em que a gente está estudando, que é o meio condutivo, dentro da peça. Então, também não tem geração de energia dentro dessa peça. Então, o termo de geração é zero. Agora, essa peça, esse volume de controle, perde energia? Está saindo energia, perdendo energia? Sim, ele está perdendo energia para esse banho externo, para esse meio externo que é convectivo, certo? Então, vamos considerar que esse banho, ele escoa, ele está em movimento aqui, né? Ou até mesmo uma convecção natural, se eu tiver a diferença de temperatura da peça e do banho, do fluido, for muito grande, vai acontecer uma convecção natural ali dentro, né? Mesmo que não haja escoamento, mas a diferença de temperatura provoca o movimento do fluido, né? Por diferença de densidade. Nós vamos estudar isso quando a gente estudar especificamente a convecção, né? Então, essa peça está perdendo energia por convecção, certo? Para esse banho externo. Então, teremos taxa de saída de energia, certo? Então, essa taxa de energia vai ser igual à energia acumulada, certo? Então, se ela está só saindo energia, então vai ter alguma coisa de acúmulo de energia dentro do meu volume de controle, certo? Então, o meu balanço se resume em menos a taxa de energia que sai, vai ser igual à taxa de energia acumulada no volume de controle. Então, representando esse balanço, pessoal, a taxa de energia que sai, ela pode ser calculada pela minha taxa de convecção, que é descrita pela lei de resfriamento de Newton. Então, é menos a saída, então vai ser menos a taxa de convecção. Então, menos H, área da superfície, né, que está exposta, vezes a diferença de temperatura. Então, a temperatura que vai ser agora função do tempo, né, menos a temperatura do fluido. Isso vai ser igual à minha taxa de acúmulo,
lembra quando a gente estudou a conservação de energia para o volume de controle, quando a gente obteve a equação da condução? O acúmulo é descrito por aquela diferença de tempo, né? Então, portanto, para que a nossa unidade, a gente já fez a análise adimensional desse termo anteriormente, né? Então, eu tenho ρCp, então ρ massa específica, vezes a capacidade calorífica ali dessa peça, desse metal, variação de temperatura com o tempo, dt. Então, lembra, vezes o volume. Então, para que o nosso termo fique em função unidade de taxa, que é energia por tempo, eu vou ter que multiplicar isso aqui pelo volume, né? Principalmente por causa do volume aqui que está dividido o ρ. Né? Então, para fechar a unidade de energia por tempo, a gente tem que multiplicar aqui pelo volume, ok? Pessoal, então, para que a gente trabalhe, é muito comum, tá? Assim como lá para alguns casos do multidimensional e agora para condução transiente, que a gente trabalhe em termos de ou temperatura dimensional ou excesso de temperatura para facilitar a resolução, né, das equações quando elas são complexas. Não é talvez o caso aqui, o método da capacitância não é tão complexo, tá? Mas nós vamos trabalhar com o excesso de temperatura, tá? Lembra, a gente já trabalhou com excesso de temperatura lá na aula de aletas, né? Que era a temperatura do ponto que eu quero calcular menos a temperatura do fluido. Então, aqui o nosso excesso de temperatura vai ser a temperatura no tempo t que eu quero calcular menos a temperatura do fluido, certo? Então, reescrevendo esta equação em termos de excesso de temperatura, então essa primeira equação, escrevendo em termos de excesso de temperatura, então isso aqui é o próprio θ, né? Então, aqui eu tenho a derivada de t. Então, se eu derivar essa equação com relação ao tempo, né? Então, eu vou ter que o meu dθ dt, essa temperatura também é função do tempo, né, pessoal? Vai ser igual a um dt dt, e a temperatura do fluido, ela é constante, certo? Então, eu posso dizer que dt dt é igual a dθ dt, certo? Então, passei o H e a área da superfície dividindo aqui para o outro lado, certo? E então, substituí o dt dt pelo dθ dt, certo? Então, a gente reescreveu a primeira equação em termos de excesso de temperatura. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Vou integrar essa equação separando as variáveis, né, para eu tirar essa derivada aqui, né? Então, eu vou integrar essa equação para as minhas condições do tempo, certo? Então, eu não disse que lá o tempo ele vai do tempo zero, antes de iniciar o processo, né, até o tempo t que eu tenho ali, eu vou considerar um tempo t em que eu quero calcular a temperatura, por exemplo, né? Então, lembra que no tempo zero, antes de começar o processo, eu tinha um TI, a minha temperatura era TI. Então, eu posso dizer que o meu θi é igual a um TI menos o T infinito, certo? E num tempo T, eu vou ter a minha temperatura T função do tempo, né? Então, que vai ser o meu θ. Esse θ é função de t, então vai ser esse dt menos t infinito, né? Então, eu vou integrar, separando as variáveis, eu passei esse menos θ dividindo aqui para o outro lado, né? O menos está aqui. Passei o dt para o outro lado, multiplicando. Desse lado, eu vou integrar com relação ao tempo, de 0 a t. Do outro lado, eu vou integrar de θ. Θ no tempo zero é θi, e θ no tempo final vai ser um θ função do tempo, que está aqui nos limites de integração. Percebam que todo esse termo aqui é constante, né? Então, eu tirei já ele de dentro da minha integral,
né? Resolvendo essa integral, então, o resultado vai ser, aplicando já as minhas condições de contorno, vai ser aquele termo constante, a integral de dt é t, que está aqui, e a integral do ln de 1 dividido por θ de θ, é o ln de θ, aplicando os limites de integração, eu teria ln de θ por θi, certo? Só que eu tenho esse sinal de menos que eu vou aplicar aqui dentro, certo? Então, resultando em ln de θi por θ, certo? Então, essa seria a nossa equação, que eu posso trabalhar com ela também já a partir do método da capacitância, se eu quiser saber, então, qual é o tempo que essa peça vai levar para atingir uma temperatura T conhecida, sei lá, 300 Kelvin, ou enfim, uma temperatura conhecida, é só eu substituir aqui, eu vou ter a minha temperatura inicial, que vai ser dada, o θ também, o problema foi dado, e eu calculo daí o tempo, tá? Agora, se eu quiser saber qual é a temperatura, é melhor a gente tirar esse ln aqui, né? E expressar esta equação de uma forma em função do exponencial. Pessoal, então passando esse termo aqui que está nessa caixinha vermelha para o outro lado, lá multiplicando, né? Tirando o ln aqui desse termo e rearranjando, né? Eu chego numa expressão, então por isso que ficou esse sinal negativo aqui, né? Porque eu rearranjei, quero apresentar o θ no numerador e o θi no denominador, certo? Então, θ por θi vai ser a temperatura no tempo t, que eu quero calcular, então essa temperatura é no tempo t, menos t infinito, dividido pela temperatura inicial, menos o t infinito, é igual ao exponencial de menos h, área da superfície, dividido por ρCp, vezes o volume de controle, vezes o tempo, certo? Então, com essa equação aqui, a equação 2, então, nesse formato, a equação 2, para qualquer instante t, eu consigo encontrar qual vai ser a temperatura daquela peça, certo? Então, percebam que nas equações que nós trabalhamos até agora, não apareceu o gradiente de temperatura, certo? Ou seja, não apareceu variação de temperatura no espaço, apenas variação de temperatura no tempo, certo? Então, isso é o método da capacitância, certo? Então, as duas equações, elas são a mesma, a equação 1 e 2, só estão escritas de forma diferentes para a gente trabalhar dependendo daquilo que a gente quer calcular, né? Pessoal, voltando a olhar para a equação 1 novamente, para onde está sinalizado esse quadrado vermelho, esse termo aqui, eu quero dar uma avaliada nesse termo com vocês, tá? Então, percebam que eu só escrevi ele separado, né? Escrevi 1 sobre o H vezes a área da superfície, vezes ρCp vezes o volume. Só escrevi separado. Eu vou chamar de esse valor constante de um tal T, tá? É tal essa letra, um tal T. E vejam bem, pessoal, isso aqui que eu estou sinalizando aqui agora, 1 sobre o H, área da superfície, é algo que a gente já conhece, que nós já vimos em outro momento, certo? Se a gente lembrar do método das resistências, a resistência de convecção, ela é calculada por 1 dividido por H vezes a área da superfície, certo? Então, 1 sobre H, área da superfície, é a minha resistência térmica ao processo de convecção, certo? E o ρCp vezes o volume, ele é chamado de um CT. O que significa esse CT? É a capacitância térmica global, certo? Então, esse termo constante aqui eu posso substituir pelo um RT
CT, que é a resistência ao processo de convecção, vezes a capacitância global, certo? Então, vejam bem, pessoal, que o método das resistências, ele segue aparecendo aí pra gente, né? Quando eu não tenho geração de energia dentro do meu volume de controle condutivo, ela segue aparecendo, certo? Pessoal, então vejam bem, nós fizemos algumas hipóteses lá no início, né, para a gente poder aplicar o método da capacitância. Mas é importante a gente validar, tá, pessoal? Validar quanto o método da capacitância pode ser empregado e trazer isso em números mais reais, além das hipóteses físicas que a gente fez, então trazer isso de forma mais objetiva, validando quando esse método pode ser utilizado, tá? Então, pessoal, vamos dar uma olhada para a figura que nós temos aqui, que nós temos um sólido, né, que está exposto a um fluido com temperatura T infinito, coeficiente convectivo H, onde X é igual a zero, eu tenho minha TS1, onde X é igual a L, eu tenho a minha TS2, e onde está pontilhado aqui, se eu fizer um balanço de energia nessa superfície, considerando, né, que as temperaturas TS1 é maior que TS2, que é maior que a do fluido, como que a gente pode observar isso, concluir isso, pessoal? A partir desses perfis que estão postos aqui, desenhados dentro da figura, né? Eu tenho 3 condições diferentes aqui que nós vamos discutir sobre elas daqui a pouco. Mas se TS1 é maior que TS1, TS2, então a superfície X igual a L vai receber energia por condução e vai perder por convecção, certo? A gente já tá craque em fazer esses balanços aí de energia na superfície. Ainda sem olhar para esse perfil de temperatura dentro do meu sólido, vamos resolver este balanço, tá? Para a gente ver onde nós vamos chegar. Então, pelo balanço de energia na superfície, TS2, resolvendo ali a minha lei de Fourier, né? Vai ser K vezes a área dividido por L, né? O sinal negativo, eu tinha aqui, teria um TS2 menos TS1. Apliquei o sinal negativo já dentro dessa diferença de temperatura. Então, ficando TS1 menos TS2. Vai ser igual a minha taxa convectiva, H vezes a área, TS2 menos a temperatura do fluido T infinito, certo? Se eu passar, pessoal, então eu vou trabalhar aqui um pouquinho, né? Vou passar essa diferença de temperatura lá para o outro lado dividindo, ficando como a gente está aqui na equação aqui embaixo. Vou passar o L multiplicando para o outro lado, a condutividade térmica pela área dividindo, então vai ficar L por KA, certo? E vou escrever esse H vezes a área como sendo, então, dividido aqui, como a gente colocou aqui, por 1 dividido pela área vezes A, né? Isso aqui, se eu reescrever, o H vezes a área fica no numerador, né? É só uma forma de representar. Por que que eu representei, pessoal, essas constantes aí dessa forma? Porque vejam bem, pessoal, a gente, entre parênteses aqui, a gente tem algumas coisas bem conhecidas nossas, né? Que a gente já viu lá no método das resistências. Então, no numerador aqui, pessoal, nós temos L por K vezes a área. Isso aqui, pessoal, é a nossa resistência condutiva, certo? E 1 por H vezes a área é a nossa resistência convectiva. Então, percebam que o balanço que a gente fez aqui na superfície X igual a L, me resultou, claro, isolando as diferenças de temperatura, me resultou numa relação
que envolve a resistência condutiva com a resistência convectiva, certo? Então, esta relação, pessoal, é muito interessante do ponto de vista prático. E essa relação entre resistências, ela é, na verdade, um número adimensional chamado número de Biot, certo? Que é representado por esse bi. Então, o número adimensional, pessoal, vocês já viram lá em Fenômenos 1, por exemplo, o Reynolds. O Reynolds, ele também tem uma relação de forças de inércia com forças viscosas e ele caracteriza o tipo de escoamento, certo? Vocês calculavam o número de Reynolds para dizer se o escoamento era laminar ou turbulento, né? Agora, esse número adimensional que a gente está vendo, o número de Biot, ele me relaciona resistências. Resistência condutiva pela resistência convectiva, certo? E ele, então, dentro dessa relação, se eu cortar área com área, né, vai ficar L vezes K dividido por H. Então, por que ele é um número adimensional? Né? Porque a unidade da condutividade térmica é watt por metro Kelvin, vezes comprimento, que é metro também. Então, vai ficar no numerador watt por metro quadrado Kelvin, certo? Aqui em cima, watt por metro quadrado Kelvin. E a unidade do H é watt por metro quadrado Kelvin. Ou seja, né? O resultado disso é um número adimensional, certo? Então, avaliar o número de Biot para a gente, do ponto de vista prático, vai nos dizer quando eu posso usar o método da capacitância. Então, lembra, pessoal, que nós dissemos no início que a resistência interna do sólido para aplicar o método da capacitância, ela era desprezível, certo? Então, olha, veja bem, se nós considerarmos que o número de Biot é muito menor que 1, ou seja, eu tenho um número de Biot bastante pequeno, o que acontece aqui? Na figura aqui ao lado, olha, eu tenho dentro do sólido 3 perfis de temperatura. O primeiro aqui em cima é quando o número de Biot é muito menor que 1. O segundo é quando o número de Biot é muito próximo de 1. E o terceiro é quando o número de Biot é muito maior que 1. Percebam que aqui o primeiro perfil, quando o número de Biot é muito menor que 1, se nós olharmos este perfil de temperatura, ele é praticamente uma linha reta. Ou seja, os gradientes de temperatura dentro do sólido são constantes. Ou seja, dentro do sólido eu não vou ter uma variação de temperatura função de x, da condição espacial. Então, pessoal, é o que está posto nessa primeira frase aqui. Quando o número de Biot é muito menor que 1, a distribuição de temperatura é uniforme ao longo do sólido, certo? Então, olhando para a definição do número de Biot, aqui em cima, então, quando o número de Biot for um número muito menor que 1, que vai acontecer? Eu sei que a resistência convectiva ela vai ser maior que a resistência condutiva, certo? Então, quando que eu vou ter um número de Biot muito menor que 1? Quando a resistência interna, que é a resistência condutiva, for desprezível, for um número muito pequeno. Isso vai fazer com que o número de Biot também resulte num número muito pequeno, certo? Então, para validar o método da capacitância, nós vamos avaliar o número de Biot. Uma das formas da gente saber se a gente pode aplicar o método da capacitância é calculando o número de Biot e verificando se o Biot é um número muito pequeno, significa que a distribuição de temperatura é uniforme dentro do sólido, então eu posso usar um método mais simples para resolver a condução transiente,
aplicando o método da capacitância. Então, o que seria aí um número muito menor que 1? Né, para a gente ter um parâmetro para considerar aqui que é um número de BIO muito pequeno, né, ou muito menor que 1. Então, nós podemos considerar que o BIO calculado pelo comprimento crítico vezes a condutividade térmica por H for um número menor que 0,1. Tá? Pessoal, falando um pouquinho desse comprimento crítico aqui, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Pessoal, então o comprimento característico, por conveniência, né? A gente apresentou aquela relação, aquele número de BIO menor que 0,1 para que a gente aplique o método da capacitância em função do comprimento característico, que basicamente ele é idêntico à relação de volume, do volume de controle, pela, faltou aqui, área da superfície, é uma relação de volume por área. Então, ele vai ser relativo, vai depender da geometria, né, do meu sistema. Então, eu consigo avaliar esse comprimento característico para qualquer geometria, né? Então, por exemplo, vai resultar esse comprimento característico se eu tiver, como nesse primeiro desenho, uma placa de espessura 2L, né? Esse comprimento característico aqui no final vai resultar, por exemplo, na espessura L da placa, tá? Mas é isso, o comprimento característico ele é uma relação de volume por área da superfície, tá? Pessoal, então essa figura aqui que eu queria trazer para vocês, vejam bem, ela traz aqui os 3 casos que nós avaliamos anteriormente, né, na figura anterior que estava com perfis de temperatura registrados, tá? Então, no primeiro caso em que a gente viu, então numa placa de espessura 2L, né, o primeiro caso, quando o número de BIO é muito menor que 1, então olha bem como que é o perfil dentro da minha placa, né? Então, praticamente eu não tenho variação desse perfil, né, com a minha posição X na placa. Por isso que eu posso aproximar, fazendo a hipótese de que os gradientes de temperatura são constantes dentro da placa, certo? Agora, para a figura ao lado, quando o BIO é próximo de 1, se a gente olhar os perfis, então a gente já, os gradientes dentro da placa, então a variação, aqui eu já vou ter uma variação de temperatura com a posição X e com o tempo. Enquanto no caso de BIO muito menor que 1, a variação praticamente então da temperatura ocorre apenas em função do tempo. Então, aqui no número de BIO igual a 1, não. Pelo desenho do perfil de temperatura, a gente já consegue observar, né, que dentro do sólido os gradientes não são constantes, né? Eu tenho variação da temperatura com X. E a terceira parte aqui, olhando o BIO muito maior que 1, então os gradientes de temperatura são ainda maiores dentro do sólido. Então também vou ter uma temperatura função da posição X e do tempo, certo? Então lembrando que eu tenho condição de simetria, né? O que acontece dos dois lados da placa são a mesma condição de temperatura externa, né? Então, os perfis aqui de temperatura no interior do sólido são ainda maiores, né? Os gradientes de temperatura são ainda maiores, certo? Então, por isso que o número de BIO, ele é tão importante quando a gente fala de condição transiente, né? Geralmente vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai calcular para resolver um problema transiente, é o número de BIO. Independente aí do método que vai ser aplicado, né? O número de BIO vai ser fundamental. E nós vamos ver lá em transferência de massa, quando estudar transferência de fusão transiente, vai ter o BIO de massa também, que nós vamos fazer a mesma avaliação para poder trabalhar com os métodos de solução transiente, certo? Pessoal, então relembrando, o método da capacitância, ele é aplicado quando eu tenho resistência interna desprezível, número de BIO muito pequeno, muito menor que 1.
Pessoal, então retomando a nossa equaçãozinha 2, então tá aqui o comprimento característico, né? E retomando aqui a equaçãozinha 2, eu tô pegando só essa parte aqui dentro do exponencial para fazer uma outra avaliação, tá? Então, eu peguei esses termos constantes vezes o tempo, que é o que tá posto aqui, certo? Eu só vou fazer um trabalho aí matemático para a gente fazer uma avaliação. Então, vejam bem, volume por área é o comprimento característico, certo? Então, ficou dividido aqui esse termo pelo comprimento característico. Então, resultou em HT, ρCp, vezes o comprimento característico. Reescrever essa equaçãozinha desta forma é a mesma coisa que... Então, percebam, eu multipliquei e dividi esse termo por K, então apareceu K aqui e K no denominador. E multipliquei em cima e embaixo os dois termos pelo comprimento característico. Então, aqui é como se eu tivesse multiplicado por K vezes o comprimento característico e feito essa mesma divisão aqui no numerador e no denominador, certo? Então, aqui embaixo ficou comprimento característico ao quadrado e aqui apareceu um comprimento característico e os K's, certo? Só uma forma de reescrever. O que está posto aqui nessa parte da igualdade é exatamente o que está aqui anteriormente, tá? Pessoal, por que eu estou fazendo isso, né? Então, olha só, eu separei alguns termos. Primeiro, pessoal, a gente já sabe que K por ρCp é um termo conhecido nosso, que é a difusividade térmica. Então, esse alfa é a difusividade térmica, que nós estudamos lá nas nossas primeiras aulas do curso. Quando a gente obteve a lei de Fourier, a gente falou da condutividade térmica, a gente falou também da difusividade térmica. Então, a difusividade térmica é uma relação da propriedade do material condutividade térmica e das propriedades ρCp. Isso me dá a difusividade térmica, tá? Que tem a mesma dimensão de comprimento ao quadrado por tempo que a difusividade de quantidade de movimento, que é a viscosidade cinemática. Tá? E vai ter, no futuro, a mesma dimensão da difusividade mássica. Tá? Então, tá. O K sobre ρCp eu chamei de alfa, tá aqui. Então, sobrou o H vezes o comprimento característico vezes K, vezes alfa, difusividade térmica, vezes o tempo, dividido por comprimento característico ao quadrado. Então, percebam, pessoal, H vezes o L dividido por K não é o que a gente acabou de definir como número de Biot, certo? Então, é o nosso próprio número de Biot. Enquanto que o que sobrou aqui do outro lado, que é alfa vezes t, comprimento característico ao quadrado, é um novo número adimensional, que é chamado número de Fourier, que está aqui. Também vai dar uma relação adimensional, tá? É só trabalhar as unidades aí que vai dar uma relação adimensional. A difusividade térmica, ela é, por exemplo, metro quadrado, é comprimento ao quadrado por tempo, então metro ao quadrado por tempo, vezes t, que é o tempo dividido por, tudo isso dividido por comprimento ao quadrado, metro ao quadrado. Então, eu vou cortar todas as unidades e vai sobrar o resultado disso, é um resultado adimensional, certo? Então, é conhecido como número de Fourier. E por que ele é tão importante, pessoal? Porque ele é conhecido como tempo adimensional.
tá? Nós vamos trabalhar bastante com esse tempo adimensional. Então, vejam bem, esse exponencial que estava aqui na nossa equação 2, que é o H vezes a área da superfície vezes T dividido por ρCp pelo volume, é igual à relação, a multiplicação do número de Biot pelo número de Fourier. Então, eu posso substituir aqui esse exponencial pelo número de Biot vezes o número de Fourier. E onde que está a minha variação da temperatura com o tempo, que é o que a gente está vendo no caso de condução transiente? O tempo está aqui dentro do número de Fourier. Ele é a função do tempo, né? E o número de Fourier é o número adimensional. Então, é por isso que a gente chama o número de Fourier de tempo adimensional. Então, eu posso substituir isso aqui no meu exponencial e reescrever então a equação 2 em função do número de Biot e do número de Fourier. E eu consigo então calcular facilmente a temperatura, calculando então anteriormente os números adimensionais Biot e Fourier. Então, Biot, número de Biot e número de Fourier são os números mais fundamentais para o cálculo de condução transiente.